Eu pedi para Carlos deixar isso na frente. Essa é a sua oração. Meu ser a ti, o Senhor, entrego. O que sou é teu. Realmente é a verdade na sua vida? Essas frases aqui estão tão fortes muitas vezes em nossas vidas. A música é tão importante, é? Mas a música fala muito para nós. Mas eu quero conversar com vocês sobre alguma coisa hoje bem simples. Eu quero que vocês permitam que eu fale e conte alguma história que aconteceu comigo muitos anos atrás. Tem vários de vocês que já perderam. Eugênio, por que você vem para o Brasil? Por quê? Como você foi chamado para vir para o Brasil? Como você escolheu o Brasil? Honestamente, eu não escolhi o Brasil. Deus escolheu. Realmente foi isso mesmo. A primeira vez, quando eles falaram com a gente sobre indo para ser missionários com a Sociedade Missionária Oriental, que eles falaram sobre Equador para nós, para cuidar de um acampamento nos montanhas lá, chamado Paятanga. Mas tinha uma coisa que aconteceu lá, tinha muita chuva e terra caiu e literalmente colocou esse acampamento embaixo de quase 8 metros de terra. Então, destruiu tudo. No dia que ela aconteceu, foi o segundo dia que a gente seria lá, se, quem sabe, a gente está lá no céu, se a gente foi para lá, embaixo da terra. Mas quando eu comecei a pensar essa frase, meu ser, a ti o Senhor entrego, o que sou é teu. Eu comecei a pensar sobre várias coisas que aconteceram na minha vida para chegar no Brasil. Vocês têm que entender, eu não aceitei Cristo até que eu tinha 21 anos de idade. Eu cresci num lar cristão, mas eu rejeitei, eu coloquei tudo ao lado. O Eli sabe pouco dessa história. É uma história pouco pesada. Eu não era uma pessoa muito mal, mas eu não fui muito obediente para meus pais. Eu fui pouco rebelde. Mas uma coisa que eu nunca vou esquecer, meu avô nunca falou nada mal comigo. Ele sempre falou dessa frase em inglês. Eugênio. Ele me chamou Kenny. Kenny. Ele disse, Kenny, eu te amo, mas mais importante, você não pode esquecer que Deus te ama também. Uau! Porque eu respeitei ele muito. Eu cresci numa família que tinha uma fazenda. Uma fazenda não é muito grande, mas não é muito pequena também. A gente criou porco, a gente tinha bastante gado, tirou leite, tinha vários assuntos. E realmente o plano que eu tinha para mim foi tomar conta da fazenda. Eu estava querendo fazer isso desde pequeno. Eu amo mexendo com a terra. Eu gosto muito. Mas o problema é que Deus tinha outro plano. Eu tinha um acordo com a família, que quando eu me formei no colégio, high school lá nos Estados Unidos, eu ia tomar conta da fazenda, vai assinar o contrato, eu vou pagar ele tal, X dólares para essa fazenda e vai para frente. Mas um dia, alguns dias depois, ele falou para mim, Kenny, eu não posso dar essa fazenda para você. Eu falei, mas você deu tua palavra para mim, você vai dar para mim. É verdade? Não, eu não posso. Mas eu não posso explicar agora por quê. Gente, como? Nossa, decepcionado, tudo isso, eu estava triste, eu estava mais ou menos bravo com ele. E depois, anos passaram, a gente preparou para vir para o Brasil. Eu já tinha esquecido sobre aquela
conversa que a gente tinha. E a coisa importante, meu avô, eu já tinha aceitado Cristo, ele já cristão, tudo isso. E ele disse que, o Kenny, eu preciso conversar com você agora, porque você está indo para o Brasil. Falei, mas eu quero explicar porque eu não podia dar a fazenda para você. Mas, avô, já passou, já era, sabe? Para mim, eu não penso só. Não, eu preciso, porque eu quero mostrar como Deus é fiel. Ele disse que senta aqui. Se não tivesse sentado, eu ia cair no chão quando ele falou. Porque ele disse para mim, lembra daquele dia quando eu falei que eu não posso dar fazenda para você mais, você não pode tomar conta? Eu lembro, mas tudo bem. Não, é importante para vocês saberem, porque naquele dia foi tão importante. Eu quero mostrar a você hoje como Deus é fiel. Porque naquele dia, quando eu falei isso, Deus mostrou para mim, quando eu estava lendo a Bíblia e orando, eu não posso dar a fazenda para você. Porque se dá essa fazenda para você, você não vai ser o missionário que Deus tem planejado para você ser. Gente, anos passaram, eu não pensei nisso, mas Deus foi fiel. Ele disse que se eu ficar obedecendo o que o Senhor deu para mim, porque pode machucar, pode estragar o relacionamento com meu neto. Mas ainda, ele foi fiel. A coisa que está interessante, nossa fidelidade não depende da fidelidade de Deus, mas sua fidelidade depende dele. Então, quando a gente vem para o Brasil, a gente voltou para o tempo chamado furlough, o tempo que a gente volta para falar com as igrejas, pessoas, a gente voltou. O vô, mais uma vez, disse que, nossa, Deus é tão fiel, viu? Eu pedi, se obedecer o Senhor, faz o seguinte para mim, deixa o Kenny e sua família voltar e conta tudo para mim que aconteceu nesses anos. Várias vezes, naquele ano, quando a gente estava nos Estados Unidos, eu lembro que ele disse, você pode falar mais uma vez sobre aquela história no acampamento Shalom, aquela história lá no Foz do Iguaçu, e qualquer um, você pode contar. Eu contei várias vezes, eu repeti muitas histórias, mas ele estava querendo ouvir. Depois, a gente estava planejando para voltar para o Brasil. Você lembra quando a gente voltou em 89? A gente chegou e ele disse, eu quero conversar de novo com você. Ele sentou, ele falou, eu quero falar sobre como Deus é fiel, Kenny. Você tem que entender. Porque eu pedi para ele fazer, você volta a contar comigo, mas ele é tão fiel. Por quê? Porque eu estou aqui para ver você volta para o campo que ele te chamou lá no Brasil. Eu falei, uau, incrível. Esse foi em agosto de 1989, quando isso aconteceu. Em novembro, meu avô morreu. Eu estava aqui no Brasil, tão longe, quando isso aconteceu. Eu fiquei bravo com Deus, muito bravo. Eu gritei, eu estava lá no acampamento Shalom. Eu entrei na capela lá gritando, brigando com Deus. Por que isso aconteceu? Primeira coisa, você tirou a fazenda que eu estava querendo cuidar. Segunda, você tirou o homem na minha vida que mostrou Deus todos os dias, como Deus é fiel. Foi difícil.
Mas Deus mostrou alguma coisa para mim. 3 ou 4 vezes na minha vida, a Bíblia, eu abri a Bíblia, caiu num trecho que eu deveria saber que existe na Bíblia. Uma coisa muito importante, que quando eu estava lá, na capela, no acampamento Shalom, eu estava brigando, gritando, eu descobri alguma coisa, mais uma vez, que Deus é fiel. Deus é fiel mais do que você pode imaginar. Pode colocar primeiro, o semeador. Eu quero que vocês pensem sobre o que é semeador. Fazendeiro. Eu lembro quando a gente plantou sementes, plantou soja, plantou milho, trigo, qualquer coisa, você não coloca só um semente em cada buraco. Normalmente, você planta 4 a 5 sementes em cada buraco. Por quê? Porque normalmente só um nasce. Essa segue que está acontecendo aqui. Então, vamos colocar a primeira. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Então, eu não sou Jesus, mas eu estou usando essa história só para você aprender, para você entender algumas coisas sobre isso. Mas vamos para o próximo slide. Jesus disse, escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho. E os passarinhos comeram tudo. Outras partes das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raiz. Uma das coisas que eu vejo em nossa igreja aqui, nós estamos querendo plantar sementes todos os dias, mas com raízes fundos. Eu conheço muita gente que antigamente, bem em 1985, 86, 87, no começo do nosso ministério aqui no Brasil, eu encontrei uma pessoa recentemente. Ele não estava seguindo Deus mais. Mas eu lembro aquele dia quando ele aceitou Cristo. Mas ele está bem fora do caminho agora. Bem fora do caminho. Eu posso falar sobre uma pessoa em São Paulo que voltou para o caminho, graças a Deus. Mas estava bem fora por muitos anos. Então, muitas vezes, nós estamos plantando sementes e a gente quer ver todas as sementes que crescem. Mas não acontece, gente. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Simplesmente isso. Nós somos humanos. Nós somos pessoas imperfeitas. Às vezes, nosso solo corporal está bem adubado com a palavra de Deus e aceita. Às vezes não é. Você sempre se sente perto de Deus? Eu não. É possível hoje você se sente bem longe de Deus. Eu vou fazer uma pergunta. Você sabe quem mudou? Deixe-me repetir isso. Se você se sentir longe de Deus, você sabe quem mudou? Não foi Deus. Normalmente a gente escapa, a gente sempre está ficando longe. E versículo 7. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa
produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Eu gosto dessa frase que Jesus usou muito. Se você tem ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando nós estamos plantando sementes, você sabe quando você está plantando sementes? Em cada momento, em cada segundo, na sua vida, em todos os dias. Uma coisa que eu descobri, lendo isso, lá no acampamento Shalom, que Deus é tão fiel, sabe por quê? Eu estava querendo ser fazendeiro lá nos Estados Unidos. Eu sou fazendeiro aqui no Brasil. Um fazendeiro que está plantando coisas diferentes do que grãos, mas eu sou fazendeiro. E outra coisa, vocês não sabem, mas tem um semente dentro de cada um de vocês que está chamado fazendeiro. Cada momento na sua vida, você está plantando sementes. Sementes que vão crescer ou sementes que vão morrer. Porque em nossa igreja aqui a gente faz monitoria. Por que a gente faz isso? Ou discipulando as pessoas aqui. Por quê? Porque porque as pessoas precisam, os raízes têm que fundar. A gente está adubando o seu relacionamento com Cristo. Então, quando você é fazendeiro, as coisas que estão muito importantes, você tem que cuidar que foi plantado. Se você plantar alguma coisa e deixa, e não joga o adubo, não joga o veneno para matar as pragas que crescem, você não vai receber nada. Mas a gente precisa. Então, vocês têm que participar, vocês têm que crescer. E cada um de nós pode ajudar um a outra. Sabe que sementes que a gente planta de vez em quando? A gente planta um sorriso. Um semente de encorajamento. Um abraço. Uma palavra de encorajamento. Ligando para alguém, falando que eu estava pensando em você hoje. Como vai? Você está bem? Como estão as coisas? Às vezes você vai ligar, falar, abraçar, dar um sorriso, no momento certo, que Deus está querendo que você planta um semente que vai mudar a vida de alguém. Muitas vezes nós não queremos participar nisso. Eu contei para vocês uma vez, quando eu estava no Super Mufato, que tinha esse casal na frente de mim. Eu estava comprando compras para casa. Eles estavam contando para ver que eles podem comprar, que não podem comprar. Sabe, não fiz isso, mas eu senti profundamente que Deus disse, compre essas coisas para eles. Um casal muito velho, mais velho do que eu. Muito velho. Mas esse casal foi triste. Eles estavam lá. Sabe que uma coisa eu não vou esquecer, eles tinham um pacote de 2 quilos de arroz e um de 5. Estava vendo qual eles podem comprar, 5 ou 2. Então, estava querendo comprar 5, mas não tinha dinheiro. Então, a coisa que eu fiz, não porque eu fiz, mas Deus providenciou dinheiro para a gente fazer aquilo.
eu comprei. Nossa, eles ficaram. Por que você fez aquilo? Deus falou para mim fazer para vocês. E uma mulher começou a chorar. Que a pessoa na caixa disse, eu nunca vi nada igual isso. Mas a gente planta sementes quando você está querendo, sementes, cada momento, nas escolas. A palavra, quando você está trabalhando, a maneira que você trata uma pessoa. Então, você foi chamado para ser fazendeiro. Deus mostrou como você é fazendeiro. Você é uma pessoa que Deus vai usar para plantar sementes da verdade nas vidas das outras. Se você não fala diretamente sobre a palavra de Deus, eu garanto que sua atitude, comportamento, vai falar muito alto. Em nossa missão, Artistas de Cristo, nós temos uma frase que a gente usa muito. A gente prega o Evangelho todos os dias, 24 horas por dia. Mas quando é necessário, a gente usa palavras. Então, quando nós estamos pensando sobre isso, a mesma coisa quando você está plantando. As pessoas estão olhando para você, observando você. Eles estão querendo. É uma coisa, eu acho que é tão engraçado. Eu acho que está engraçado e é muito gostosa. Quando eu preciso, eu sou representante de Jesus Cristo. Eu estou refletindo Jesus ou não? Os fazendeiros que fazem isso, que a coisa que está tão importante, que você está plantando. É uma coisa que nós temos nessa igreja, nova igreja, nós temos uma oportunidade para ser completamente diferente que qualquer outra. Não melhor, mas um foco diferente. Eu pensei, quando eu estava preparando isso, eu falei, por que a gente não é chamado da igreja dos fazendeiros? Mas mais ou menos assim, nosso alvo é para plantar a verdade, ajudar as pessoas crescem na palavra, para ver Jesus literalmente agindo nas vidas deles. E nós tem tudo isso em nossas mãos aqui. É uma coisa espetacular. Por que nós viemos para o Brasil? Pessoas falam que você é missionário, Eugênio. Sim, mas eu sou fazendeiro. Interessante quando você pensa, eu cresci numa fazenda nos Estados Unidos. Eu trabalhei todos os dias, eu amo trabalhando na fazenda. Tem um amigo lá nos Estados Unidos que quando eu volto lá, ele sempre fala, Eugênio, quando você vem para os Estados Unidos e você tem 2 dias, você quer trabalhar aqui comigo, vem. Uma vez eu dirigi o trator, sabe, que foi maravilhosa. Nossa, eu senti, uau! Mas uma coisa que eu lembro que aconteceu quando eu estava dirigindo a primeira vez com ele, eu senti a chamada que Deus colocou na minha vida, mais profundo do que nunca. Porque eu reconheci, eu sou fazendeiro, plantando sementes para a eternidade. Aqui no Brasil. Que vai dar, espero que 30, 60 ou 100. Nós temos uma oportunidade aqui nessa igreja para plantar sementes e ter uma influência aqui nessa sociedade, aqui no Brasil, que pode literalmente mudar a cultura brasileira. Eu acredito isso, completamente isso. E nós estamos fazendo isso juntos. É uma coisa maravilhosa.
Então, a coisa que eu estou querendo convidar vocês hoje, não fica, eu estou dando nada. É uma oportunidade fantástica que nós temos para plantar e mostrar a vida e mudar as vidas, plantar sementes nas vidas das pessoas ao nosso redor. Nosso redor. Pela atitude, pelo sorriso, pelo abraço, isso mostra quem Deus é na sua vida. Graças a Deus por isso. É uma coisa maravilhosa que nós temos essa oportunidade para fazer uma coisa diferente, para mostrar que realmente colocar em prática Mateus 13. Eu quero encorajar vocês para chegar em casa e ler esse capítulo inteiro, porque ela fala muitas coisas maravilhosas. Eu não tinha tempo de escrever. Então, Deus está fiel, porque Ele me chamou para ser o fazendeiro no Brasil, só plantando coisas diferentes, as coisas espirituais. Eu estou é uma honra que a gente está aqui. Nós precisamos, eu posso ficar muito emocionado quando eu vejo vocês. Tem muita gente que fala, Eugênio e Cris, por que vocês estão aqui no Brasil? Por que vocês ficam aqui? Você pode voltar lá, uma vida. Tem que falar honestamente. Eu não tenho fazenda lá. Minha fazenda está aqui. Vocês não sabem, me desculpe. O coração de amor que eu sinto para os brasileiros, para o Brasil. Você não sabe como eu sinto. Eu estou em casa aqui. Eu sinto que eu tenho amigos, irmãos, irmãs aqui. Eu posso falar honestamente, eu não conheço todo mundo aqui muito bem, mas eu posso falar que eu amo vocês. Eu amo muito, de coração, gente. Eu quero ver tantos brasileiros me abraçando, bem-vindo para o céu. Eu quero continuar plantando. Eu vou continuar plantando aqui no Brasil. Vamos orar. Deus, muito obrigado por tudo, pela tua presença aqui, Pai. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos para servir o Senhor aqui. O Senhor nos chamou para entrar em parceiros com o Senhor. O Senhor que criou o universo está trabalhando lado ao lado comigo, com cada pessoa aqui. Pai, abre as portas e fecha as portas que precisam ser fechadas, mas abre as portas para a gente semear mais e mais e ser exemplos da fidelidade do Senhor. Muito obrigado, Pai, pelas coisas que o Senhor tem planejado, que já tem feito e está fazendo, Pai. E nosso grupo aqui, nossa igreja aqui, a gente pede que o Senhor manda teu Espírito, que cada uma pessoa aqui sente tua presença, em que o Espírito Santo está agindo nas vidas deles, Pai, para semear, para mostrar, para viver, para agir de uma maneira que vai refletir Jesus para esse mundo. Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós amamos o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou para ser fazendeiros aqui no Brasil, Pai. Cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.